Olá, hoje eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em Salmos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. Até aqui. A palavra do Senhor é muito clara quando diz o estilo de vida do cristão é um estilo de vida de pessoas muito abençoadas, muito felizes. Mas muitos de nós, muitos cristãos, não têm acessado essa vida de bênçãos e de felicidade no Senhor. E eu não estou dizendo só uma vida próspera de termos tudo, mas de ser feliz e estar satisfeito no Senhor, sabendo que Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa meta, Ele é tudo que precisamos. E essa palavra, ela nos dá algumas lições muito claras. Primeiro ela fala sobre felicidade, bem-aventurado, o homem que não faz isso, mas faz isso. Então, esses dois pontos são bem interessantes porque eu vejo dois processos muito claros aqui. Primeiro o primeiro processo mostra o processo da queda. E o segundo processo mostra o processo de alguém que está crescendo espiritualmente. É muito interessante, amado, se você não está buscando a Deus e não está crescendo espiritualmente, com certeza você está num processo de queda. Porque vivemos numa batalha espiritual onde temos inimigos como a carne, o mundo e Satanás lutando contra nós para que nós possamos sair da presença de Deus, tirar o foco de Deus. Então nós precisamos estar sempre buscando um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, crescendo, amadurecendo no nosso relacionamento com Deus. E aqui na primeira parte mostra que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, alguém que está ali dando ouvidos aos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, os pecadores querem ali parar ele e ele fala, não, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não está tão fraco espiritualmente que ele chega a um ponto de até mesmo se desviar da fé, sentando-se com aqueles que zombam das coisas de Deus. Né? Então, para que isso aconteça, existe um processo. E é um processo paulatino, um processo lento, um processo sutil. Né? Você percebe que o próprio verbo mostra bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Então, anda, para e senta. A gente vê aqui 3 tipos de verbos que falam de momentos diferentes, de ações diferentes. Né? Então, ninguém chega e se assenta na roda dos escarnecedores de uma vez. Alguém que é cristão, que conhece o Senhor, que anda com Deus, ele não faz isso. Mas, se nós não vigiarmos e começarmos a dar ouvidos, né? Se nós começarmos a andar e ouvir o conselho dos ímpios, isso vai corromper o nosso coração de tal forma que em algum momento nós vamos nos deter também no caminho dos pecadores. E aí daí para nos assentar na roda dos escarnecedores é só mais um pulo. Né? Então precisamos entender que Satanás, o mundo e a carne, eles estão constantemente nos atacando para que nós possamos devagar se afastando de Deus, se esfriando da fé, até o ponto em que a gente esteja totalmente fora daquilo que é a proposta de Deus. E para que nós possamos cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos viver aquilo pelo qual o Senhor nos chamou e viver uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos estar atentos a esses processos. O segundo processo já é o processo de crescimento espiritual. Né? Por quê? Ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então a primeira coisa que mostra aqui é uma pessoa que tem uma vida devocional, é uma pessoa que tem uma vida com Deus, é uma pessoa que busca a Deus de dia e de noite, quer dizer, constantemente, todos os dias, ele está se relacionando com Deus, nutrindo e investindo na amizade e na comunhão com Deus, meditando na sua palavra. Então esse é o primeiro ponto, né, daquele que está num processo de crescimento. E ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Ou seja, os ribeiros de águas, eles estão ali, não estão fazendo nada, mas as águas estão ali alimentando.
né? O que mostra? Mostra que estarmos buscando ao Senhor num relacionamento com Deus profundo, íntimo, de busca de santidade, de busca de obediência à sua palavra, vai fazer com que o Senhor nos encha do Espírito Santo, as águas do Espírito virão e o Senhor vai nos nutrir, vai nos encher, vai nos capacitar para que nós possamos crescer e dar frutos, né? Porque quando fala de árvore, fala de frutos. Então nós vamos dar frutos, nós vamos gerar filhos para Deus, nós vamos discipular pessoas, nós vamos cumprir o que a palavra diz, nós vamos a todas as nações buscar as pessoas, né? Agora, uma pessoa que não está sendo nutrida pela água do Espírito, pela palavra de Deus, ela vai paulatinamente se enfraquecendo. Então o processo de crescimento espiritual é muito importante, mas nós precisamos nos engajar em uma vida devocional, numa vida de busca intencional ao Senhor, né? E fala assim que tudo quanto fizer, que dá o seu fruto na estação própria, né? Ou seja, dá fruto e na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, sabe? Então mostra a vida de tantos homens de Deus, como José, né, e outros homens de Deus que, onde eles estavam, o Senhor abençoava a vida deles, né, como Paulo, por exemplo, que nem a serpente picando ele não morreu. Por quê? Tudo que ele estava fazendo estava sendo direcionado pelo Senhor, porque eram pessoas que estavam em uma vida de obediência e busca de santidade, uma vida devocional comprometida com a palavra de Deus. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra para nós hoje. Nós estamos crescendo espiritualmente ou nós estamos decrescendo espiritualmente? Nós estamos buscando o crescimento através de uma vida devocional ou nós estamos parados apenas pensando, mas eu não estou ouvindo o conselho de ímpios. Eu não estou me detendo no caminho dos pecadores. Eu nem me assentei na roda dos escarnecedores. Mas eu posso dizer para você com certeza, se você não nutrir tua vida espiritual, se nós não nutrirmos a nossa vida com Deus todos os dias, em algum momento nós vamos cair. Então precisamos nos engajar na busca constante pela palavra. Que essa palavra de Deus entre no seu coração, gere vida no teu coração e um desejo intenso de conhecer ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor e viver uma vida no centro da presença e da palavra dele. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.